Gostaríamos, neste instante, de convidar ao palco o congressista Walter Cardoso de Freitas, para que ele possa apresentar o nosso próximo conferencista. Walter, por favor. Bom dia a todos. É médico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, especializado em homeopatia pela Escola Médica Homeopática Argentina, membro fundador do Instituto Mineiro de Homeopatia, colaborador do corpo docente da Associação Médica Homeopática de Minas Gerais e da Associação Mineira de Farmacêuticos Homeopáticos, grande expositor espírita, coordena grupos de estudo da obra de Pietro Baldi em Belo Horizonte, além de ser um grande escritor. Desenvolverá o tema da manhã de hoje: Amor versus ódio, uma visão monista. O grande palestrante e estudioso da obra de Ubaldi, Dr. Gilson Freire. Bom dia, meus amigos. Que a paz do Cristo esteja em nosso coração. Agradecemos imensamente ao carinho de Campos, que nos recebe com um caloroso afeto. Realmente nós nos emocionamos de estar aqui presente diante de vocês, dessa plateia maravilhosa, e ressentimos-nos de não possuir os devidos méritos para aqui nesse instante representar o pensamento de Ubaldi. O único mérito que temos, e este sim não abrimos mão, é o nosso amor pela obra e por Ubaldi. E talvez por esta paixão que tem me impulsionado na vida, a vida achou por bem colocar-nos aqui diante de vocês. Que o Senhor nos abençoe a todos, para que possamos compreender esta mensagem sublime, albergá-la na razão, acolhê-la no coração e distribuí-la a mãos cheias por todos os caminhos que palmilharmos na vida. Sobretudo, exemplificando-a, praticando-a nos limites do impossível. Nós então achamos por bem falarmos de um tema que dissesse respeito ao próprio tema do Congresso: evolução do amor. Apresentando a vocês o extraordinário pensamento de Ubaldi, que nos leva a compreender um dos imensos paradoxos da criação em que vivemos. Vamos então começar muito distante na história, com um filósofo que talvez alguns de vocês não conheçam, Empédocles. Sim, grande filósofo grego, ele está entre os chamados pré-socráticos. Ele é conhecido, sobretudo, pela sua teoria dos 4 elementos, onde ele postura que o universo está feito, o nosso universo físico está constituído pelos 4 elementos fundamentais: o ar, o fogo, a terra, a água. Ele nos trouxe também, foi um dos primeiros pensadores da história, a nos falar sobre evolução.
Mas ele também fez uma observação muito interessante a respeito da constituição do nosso universo, da nossa natureza e de nós mesmos. Ele disse que existem na vida duas forças fundamentais. Uma ele chama de filia, que significa amor. A outra ele chama de neikos, que quer dizer ódio. Então ele enxergava na natureza as forças do amor e as forças do ódio em ação a todo o instante. E não é que ele tem razão? O nosso universo, a nossa natureza, o nosso orbe terreno, a nossa querida casa planetária, ela alberga estas duas pulsões que se alternam nos panoramas da vida. Aqui nós temos o milagre da primavera, onde predominam as forças do amor, floresce a vida em abundância. Tudo é alegria, tudo é felicidade e abundância. O amor se exibe produzindo os seus prodígios. No entanto, vamos assistir na nossa própria natureza, após a primavera, o domínio do inverno, com suas forças de constração, reduzindo e circunscrevendo a vida, parecendo dominá-la e até mesmo destruí-la. O inverno, então, segundo Empédocles, seria o império das forças destrutivas do ódio. Nós temos paisagens divinas aqui na terra, como estes montes maravilhosos que recortam o horizonte. Lugares aprazíveis, mas, no entanto, nós vamos assistir também montanhas de destruição que gospem fogo e larvas fumegantes. Aí parece ser o domínio do ódio, onde a própria natureza destrói, contamina a atmosfera de gases tóxicos e faz jorrar larvas que tudo queimam no seu caminho. Ainda assim, existem belas paisagens no nosso planeta, admiráveis campos floridos, onde floresce também a paz, a tranquilidade, o convite ao sossego, à acalmia. Mas não é que em determinadas circunstâncias também, eis que as forças da natureza se revoltam e parecem engolir tudo em seu caminho. Aí, novamente vemos as forças destrutivas do ódio tomarem conta e contorcerem as paisagens da paz. Assim é a vida. Encontramos praias que são verdadeiros convites à entrega de nossa alma, à atmosfera benfazeja e ao mar acolhedor. Aí as forças do amor estão também presentes, mas em determinadas circunstâncias terríveis, é o próprio mar que se eleva, destruindo tudo que encontra em seu caminho. Sim, aqui nós temos a famosa tsunami. E assim prosseguimos, observando a vida ao nosso derredor, que nos acolhe, convida o homem a construir os seus edifícios em lugares seguros, mas por vezes não tão seguros assim, porque é a própria natureza que convulsiona-se a si mesmo
e promove destruições, parecendo ser o império do ódio, o reino da destruição. Mas a vida é pródiga. Ela se levanta sempre a produzir as construções do amor, que nascem como seus filhos rebentos, plenos de energias, de promessas para o futuro, de realizações e de construções, representadas pelos nossos filhos, pela vida que se levanta sempre a despeito do império do ódio. Ela novamente é impulsionada pelas forças do amor. A vida prossegue, no entanto, rumo à morte fatal, à morte do corpo, a entrega à degeneração completa do nosso organismo físico. Sabemos que não é o fim, mas aí parecem imperar as forças destrutivas do ódio. E assim seguimos, alternando momentos de alegria, de intenso entusiasmo, de plena saúde. No entanto, para nos vermos em certas condições, chorando a dor, a morte, a destruição, a enfermidade fatal. É assim a vida. Infelizmente vivemos nesse universo dualista, onde parece que as forças do amor, a todo instante, precisam levantarem-se contra a imposição do ódio. Mas a natureza é bela, ela constrói formas maravilhosas que nós imputamos até mesmo à inteligência divina. Quem não admira um beija-flor, uma edificação surpreendente, uma verdadeira obra de arte da natureza? Nós então aplaudimos a inteligência divina que ali se expressa. Mas como compreender certas edificações biológicas horrorosas, como esta que vocês veem, que se chama o diabo do mar? Vive nas profundezas, é capaz de deglutir uma presa muito maior do que ele próprio, e não tem nada aparentemente de belo. Vive nas escuridões profundas e se delineia como um verdadeiro monstro. São os monstros abissais que vivem nas profundidades oceânicas. Aí a nossa razão interroga: mas como? Será que a natureza esqueceu-se aqui do essencial critério de beleza? Será que a arte divina, nesse instante, cochilou para que esse ser se produzisse desta forma? Mas assim prossegue a natureza, pródiga de formas harmoniosas. Aqui nós temos o Nautilus, um ser marinho. Ele se desenha segundo a proporção áurea, uma proporção de uma matemática exata. Aí nós nos aquietamos e novamente dizemos: mas como? Isso é fruto da inteligência de Deus. Mas esta mesma natureza pródiga de formas, por vezes, ela parece deslizar, ela parece equivocar-se e produzir aberrações, malformações. Será que essa tartaruguinha fez alguma coisa por merecer nascer com esta aberração da forma? Aqui parecem imperar as forças caóticas do mal e da desordem. A natureza parece ser muito amorosa, dadivosa, e por vezes vemos os animais compartilharem momentos de carinho, de cuidados, de afeto. A fêmea que se desvela pelos seus filhotes, o macho que por vezes é capaz de morrer para defender a sua prole. Nós então aplaudimos esta natureza bendita, que convoca o amor,
a exemplificar os seus atos. Mas não é que esta mesma natureza, por vezes, nos mostra terríveis atos de carnificina? E não é que esta mesma natureza parece viver da morte? A morte torna-se o sustento da vida? E aí, então, o nosso coração se constrange diante desta verdadeira barbárie. Porque aí nós vemos o império da morte, da destruição, da falta de piedade. Vocês certamente poderão dizer, mas esses animais são amorais, eles não sabem o que fazem. Mas nós dizemos, a natureza os ensina, através das lições dos instintos, a agirem desta forma. E nós viemos desta natureza, nós aprendemos com o mundo animal a agirmos desta maneira. E a evolução assim constrói garras, unhas, dentes, músculos, desenvolve táticas de predação para que uns sobrevivam das mortes dos outros. E mais uma vez o nosso coração se constrange e interroga: onde está o amor? Aí nós vemos o ódio em ação, vemos as forças destrutivas predominarem aparentemente sobre a vida. Mas a natureza continua, a despeito deste movimento, a produzir suas formas delicadas, seus seres inocentes, inofensivos, como uma borboletinha que aos nossos olhos flutua deslizando cores. Mas ainda assim, neste reino, nós encontramos construções absurdas. Façamos um pequeno parênteses aqui para apresentar-lhes este verdadeiro químico da natureza, o besouro bombardeiro. Nós o convocamos porque ele tem sido, na atualidade, evocado pelos neocriacionistas, os criacionistas modernos, que intentam convencer a ciência de que há uma inteligência inerente à vida e que essa inteligência comanda a criação. Eles assim são defensores do planejamento inteligente, como Michael Beer, biólogo norte-americano. E esse besorrinho tem sido famoso nas discussões na internet como um exemplo vivo de que a natureza é capaz de criar com inteligência, com uma sabedoria que extrapola a própria sabedoria do ser. Pois não é que esse besorrinho sabe química há milhões de anos? Ele descobriu que existe uma mistura química fatal. Se nós misturarmos hidroxoquinona com peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, estejam bem atentos, se vocês misturarem essas duas substâncias, faz-se necessário que vocês sejam bem espertos para escaparem de uma explosão. Essa mistura, ela provoca uma intensa liberação de oxigênio que faz com que ela exploda e eleve rapidamente a sua temperatura a quase 100 graus centígrados. Portanto, peróxido de hidrogênio com hidroquinona é uma mistura fatal. Ela é mortal, ela é capaz de destruir qualquer ser vivo. E não é que esse besorrinho resolveu construir na parte posterior do seu abdômen uma câmara de combustão revestida com amianto. Sim, vocês poderão estranhar, é amianto mesmo. Amianto é tóxico à vida, mas esse besorrinho deu lá o seu jeito de absorver amianto da natureza e concentrá-lo nas paredes daquela câmara de combustão. Dotou-a de um músculo poderoso para que não houvesse o refluxo da mistura. E duas glândulas separadamente produzem
hidroquinona e peróxido de hidrogênio. Se esse besorrinho se vê ameaçado ou diante de uma presa, o que ele faz? Ele libera essas duas substâncias da sua câmara, fecha o seu músculo vigoroso e deixa que a mistura ocorra, liberando assim aquele jato de líquido quente, ácido, extremamente corrosivo e mortal. Que coisa curiosa! Esse besorrinho, segundo os biólogos, não poderia passar por uma evolução gradativa, porque ele morreria antes. Se ele conseguisse, por mera casualidade, produzir essas duas glândulas, mas atrasasse na confecção da sua câmara de amianto, ele não iria sobreviver, não iria transmitir esta tática, essa verdadeira artimanha de guerra aos seus descendentes. Ele teria que ser produzido exatamente desta forma, com todos estes mecanismos em funcionamento. Então, o criacionismo moderno aplaude e diz assim: eis um ser que representa a inteligência divina. Aqui, na nossa biologia, esse besorrinho não poderia ter sido obra de um acaso. Ele é produto de uma refinada inteligência. Mas nós, que somos espiritualistas, interrogamos assim: mas como? Esse besorrinho foi produzido por Deus? Deus não é o amor supremo? Como o amor pode produzir uma arma terrível de destruição? Será que nós criaríamos um filho dotado de tal mecanismo para destruir os nossos outros filhos? Que absurdo é este? Como explicar isto? Será que isto realmente é obra de Deus? Então este Deus não me serve, porque ele não parece ser o amor infinito. O amor infinito não constrói armas, nem tática de guerras. Algo precisa ser melhor explicado à inteligência moderna, porque torna-se um paradoxo. Esse besorrinho, sim, é fantástico, é inteligente, é um químico hábil, mas ele elabora uma verdadeira artimanha satânica. Ele é produto de uma inteligência satânica, talvez. Então nós não podemos responder aos olhos da sabedoria divina e, sobretudo, sob a ótica do amor, por que a natureza alterna neicos e filia, amor e ódio, ora predominando um domínio, ora o outro. Os dois parecem digladiar e fazerem parte da própria natureza. Será que isso pode ser explicado? Algum pensador até hoje aventurou-se a nos convencer desta estranha realidade do universo? Kardec, o bom senso encarnado, deixou-nos uma interrogação e aqui queremos suscitá-la para vocês. Vamos ler o que diz Kardec na obra Gênese, capítulo 3, tópico 21. Objetar-se-á, não podia Deus chegar ao mesmo resultado por outros meios, sem constranger os seres vivos a se destruírem? Desde que na sua obra tudo é sabedoria, devemos supor que esta não existirá mais em um ponto do que em outros? Se não o compreendemos assim, devemos atribuí-la à nossa falta de adiantamento. Contudo, podemos atentar à pesquisa da razão do que nos parece defeituoso, tomando por bússola este princípio: Deus há de ser infinitamente justo e sábio. Procuremos, portanto, em tudo a sua justiça e a sua sabedoria, e curvemo-nos diante do que ultrapassa o nosso entendimento. Portanto, Kardec, com muita sinceridade, nos diz: na atualidade, não podemos explicar este fenômeno. O Livro dos Espíritos incorpora a lei de destruição como um dos fundamentos do universo, mas ela não pôde, naquele instante, a codificação kardeciana não pôde, naquele instante, explicar-nos por que é assim.
se Deus é somente amor, e amor não pode produzir jamais a destruição. Não podemos imputar à sabedoria de Deus sequer a desordem. E aqueles que acreditam em Deus apregoam que o nosso universo é uma fantástica máquina extremamente ordenada, com movimentos precisos dos astros, que no seu balaio cósmico obedecem a uma ordem cósmica superior. Sim, é evidente. Existe ordem no nosso universo, existe inteligência no nosso universo. Não estamos em absoluto negando. Elas são fruto, sim, do amor divino, mas no nosso universo, infelizmente, existem determinados fenômenos inexplicáveis sob o ponto de vista da sabedoria de Deus. Aí vocês estão vendo a galáxia da antena. Ela era assim chamada, porque nos telescópios antigos, ela se assemelhava a uma antena parabólica, né? Com o novo telescópio orbital Hubble, a fotografia dessa galáxia revelou, na verdade, uma hecatombe de proporções cósmicas. A galáxia da antena, situada na constelação de Peixes, a 100 milhões de anos-luz de nós, é, na verdade, uma fantástica trombada de duas galáxias. Duas galáxias se entredevorando, mundos e mundos sendo destruídos, num redemoinho caótico de forças altamente destrutivas, deglutindo sóis, quiçá humanidades, não sabemos. Mas como? Onde estava o Criador nesse instante que permitiu com que duas fantásticas construções, duas galáxias, trombassem na imensidão do cosmos? Nós não sabemos explicar isto. As ciências simplesmente resolvem, eliminando a participação de Deus neste processo. E vamos estar atentos, porque a ciência já nos informa que a nossa Via Láctea está caminhando para chocar-se com Andrômeda, que está a 2.500.000 anos de luz de distância de nós. Mas as duas estão convergindo uma para a outra. Nós vamos trombar com Andrômeda. Nós temos 2.500.000 anos para evoluir e evadirmos-nos daqui. Acho que é tempo bastante, né? Não é verdade? Porque eu, particularmente, quero estar bem longe deste universo quando isso acontecer. Então a nossa razão interroga, mas como? Como o Senhor dos mundos e dos universos, a inteligência suprema da vida, permite esses contrassensos e cria um universo onde o amor se digladia com o ódio e o ódio parece por vezes imperar sobre o amor. Como explicar isto? Nós atravessamos a vida sem entender, por vezes com o coração amargurado diante desta realidade, até que descobrimos a explicação e resolvemos trazer para vocês. É claro que vocês já sabem, nós vamos apenas ressaltar aos olhos de todos, para que compreendamos e as luzes da compreensão possam apaziguar e consolar as nossas almas. Porque este Deus da velha teologia, este Senhor absoluto, Ele sim deve ser também o Senhor da ordem e o domínio do amor pleno. Mas a ciência destituiu este conceito na alma humana. O espírito humano no século XX esterilizou-se, enrijeceu o seu coração, porque a ciência lhe afirmou: vivemos num universo caótico, somos filhos do acaso, produzido por meras forças aleatórias. Não há nas plagas do infinito um Senhor sentado nas estrelas a comandar esta criação. Estamos ao Deus dará.
Esta foi a grande mensagem do cientificismo materialista do século XX, uma das construções filosóficas mais monstruosas que o homem já construiu na Terra, porque ela tornou a vida na Terra árida. Ela fez do homem um ser sem destino. Ela roubou os nossos sonhos, porque nós já não temos mais amanhã. Mas nós não podemos também condenar a ciência, porque a ciência parte de observações criteriosas da realidade, e ela vê que na realidade existe desordem, existe acaso, existem malformações, existem desastres, hecatombes ocorrem, há até trombadas de galáxias. Como nós vamos compreender isto aos olhos da nossa fé? Eis então que o balde nos traz, nas suas concepções fantásticas, das mais elevadas que nós já encontramos na vida, ele vem nos explicar que nós vivemos numa realidade heterogênea, nós vivemos numa criação que não é a primária, mas sim uma criação anômala. Somos produtos de uma desordem, de uma revolta, de uma imensa rebeldia. E, portanto, o nosso universo físico, não o espiritual, o nosso universo físico é, sim, produto da rebeldia e da revolta, jamais do puro amor de Deus. É por isso que o nosso universo começa num caos, numa explosão fenomenal que se chama Big Bang, uma fornalha atômica de proporções inimagináveis, onde imperava a perfeita desordem. Aí começa o nosso universo. Como que a inteligência divina poderia criar primeiro a desordem para depois ordená-la? Um imenso paradoxo aos olhos do homem moderno. Ele prefere, então, retirar a hipótese divina e acreditar apenas na casualidade da existência. Mas com o balde nós aprendemos que não. Houve um processo de contração das forças do amor, que aqui estão simbolizadas neste verde água. Estas forças do sistema se contraíram com o processo da queda e se converteram num ponto. Enquanto que as forças da revolta, simbolizadas aqui no vermelho, se expandiram e se realizaram na exótica realidade das formas, o universo físico em que vivemos. A partir desse instante, a criação tornou-se um misto de ordem e de desordem, de amor e de ódio. Então, assim, nós compreendemos a realidade em que vivemos. Ela é fruto da queda dos anjos. Aqui nós temos o famoso Lúcifer, com sua afirmação anotada em Isaías: tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Uma pretensão inadequada de uma expansão que não podia realizar-se no universo original, no universo puro do Espírito. Mas Deus, na sua bondade infinita, permitiu que o Espírito realizasse esta inadequada expansão do seu egoísmo. Porém, em outro domínio, em outro lugar, no quintal da criação, digamos assim, porque nada pode existir fora de Deus, geramos aqui, como diz o balde, um verdadeiro tumor. E nós, amigos, infelizmente, somos as células tumorais. E este é o nosso comportamento, evidentemente, né? Nos comportamos como verdadeiras células tumorais, engolindo tudo ao nosso redor, como se o universo existisse para satisfazer os nossos prazeres. Nós agimos de forma egoísta. E assim, motivado por esse psiquismo de revolta,
é que nós construímos o nosso universo físico. Ele é produto do conjunto das forças rebeldes que se precipitaram então, gerando o caos. O amor, no entanto, mergulha neste universo como salvação e ordem íntima. E na intimidade fenomênica o amor atua permanentemente, produzindo ordem, vida, beleza, construções e edificações sublimes. Então temos aí na motivação da revolta a edificação do nosso universo. E agora sim podemos compreender o nosso universo, diz Ubaldi. Ele é uma construção negativa, não a originária, mas uma segunda, derivada e corrompida, consequência da primeira. Então nós explicamos assim, por que vivemos numa realidade heterogênea, feita de forças de amor e forças de ódio. Essas duas forças se equilibram na complexidade fenomênica do universo, mas não em igualdade, porque as forças do amor paulatinamente predominam sobre as forças do ódio. E é assim então que nós podemos confeccionar, segundo Ubaldi, o que chamamos teoria monista da evolução, onde nós juntamos as duas forças em ação na natureza, porque são duas forças evolutivas também. E elas se abraçam para produzirem o fenômeno evolutivo. Portanto, a evolução pode ser classificada em dois grandes grupos. Uma chamamos de evolução darwiniana, a evolução das formas, a evolução estudada pela nossa ciência, e a outra evolução, que podemos classificá-la como espiritualista, é aquela evolução que o espiritualismo enxerga e vê nela a ação divina. Assim, na evolução darwiniana, nós admitimos a participação preponderante das forças do antissistema. E foram estas forças que Darwin enxergou em nítida atuação no campo biológico. Elas são frutos não de uma inteligência puramente divina, mas da inteligência do próprio ser caído, que chamamos de inteligência maligna, fruto de forças satânicas, porque o ser criado, ele não perde a substância divina que o compõe, e a substância divina que o compõe tem como seu atributo máximo a inteligência formativa. Portanto, ele continua inteligente. Portanto, ele vai usar essa inteligência agora com objetivos equivocados. Ele vai construir armas de ataques e vai assim gerar na vida um campo intenso de batalha. Mas do outro lado, as forças dos sistemas estão ativas, elas geram inteligência divina, configuram formas angelicais e geram mecanismos de defesas. E assim a evolução se equilibra nessas duas potências. E vamos assistir, ao lado das armas de ataque, a confecção de mecanismos de defesa. Se o predador pode devorar a sua presa também irá desenvolver as suas defesas próprias por ação das potências do amor que estão ativas na sua intimidade. Portanto, as forças do antissistema terminam por destruir, terminam com a morte e com a destruição, mas as forças espirituais vêm novamente reconstruir o que foi desfeito, vêm novamente proporcionar vida e renascimento a todos os seus seres. E assim a natureza parece brincar com a morte. Ela destrói, mas a vida na sua sabedoria irá vencer sempre. Na evolução darwiniana nós enxergamos a rivalidade e a luta, produzindo até mesmo as parasitoses. Como as parasitoses
são difíceis de serem compreendidas do ponto de vista da divindade. Que seres exóticos são estes, os parasitas? Eles conhecem a fundo a fisiologia dos seus hospedeiros e constroem táticas surpreendentes. Está aí o mosquitinho da dengue, né? Para comprovar, né? Como que um parasita é hábil em desenvolver ardilosos mecanismos, né? O mosquitinho injeta até anestésico para que nós não sintamos nada no momento da picada, né? Sabe a hora que estamos dormindo. Que estranha sabedoria. Tem um ferrãozinho afiadíssimo, como se for um bisturi, para fazer um corte diminuto, a fim de que ele possa introduzir a sua probóscide até os vasos sanguíneos superficiais. Ele sabe que ali tem vaso sanguíneo. Que coisa extraordinária é o parasitismo, né? Que explora o hospedeiro e muitas das vezes o leva à morte. E nós questionamos, mas isso é fruto da inteligência de Deus? Esta natureza é divina? Agora sabemos responder. A natureza é um misto de forças divinas e forças satânicas. As forças divinas, na verdade, não produzem parasitismo, mas simbiose. E ai de nós se não existisse a simbiose. Nós somos muito mais produtos de uma simbiose biológica do que da rivalidade que Darwin enxergou na existência da seleção natural. Sim, sabem vocês que nós estamos aqui agora, aparentemente nos sentindo bem, íntegros, graças à colaboração de trilhões de células que trabalham a nosso favor. Dentro das células nós temos reconhecidamente uma organela chamada mitocôndria, que a ciência já descobriu que era uma bactéria, e ela resolveu entrar em simbiose com a célula, e ela participa ativamente da vida celular, colaborando, trabalhando sem descanso para produzir energia para a célula. Sim, ela é uma bactéria. E nós temos no nosso corpo, em números absolutos, muito mais bactérias do que células. Vocês sabiam disto? E que sem essas bactérias nós não viveríamos. Há ocasiões em que elas realmente se transformam em um grande problema para nós, mas elas, na verdade, estão colaborando com a nossa vida. Portanto, sem simbiose, não haveria evolução. A evolução darwiniana, ela parece agir às cegas. Ela atua segundo forças casuais, que tateiam possibilidades e por vezes erram. A ciência enxergou assim e ela tem razão. Porque essa é a característica da inteligência satânica. Ela não é tão sabida assim. Ela não enxerga muito bem na realidade exterior, na exótica realidade das formas. Mas a evolução espiritual, fruto do amor, sim, conhece finalidades e orienta o ser ativamente para atingir os seus sublimes objetivos. Portanto, na evolução biológica existem tentativas e erros. E é verdade, a ciência demonstra isto. Mas na evolução espiritual temos acertos sempre. A evolução de forças satânicas é produto de experiências e por vezes ela gera malformações ou malformações. Enquanto que a evolução espiritual não, ela acerta sempre, ela cria formas que são vitoriosas na vida, são formações ordenadas, completamente disponíveis ao ser biológico. Portanto, a evolução espiritual, na sua sabedoria, ela promove verdadeiros saltos evolutivos. E aqui nós abrimos um parêntese para dizer para vocês que os saltos sim existem na natureza. Stephen Gould demonstrou numa teoria fantástica chamada equilíbrio pontuado que a natureza promove verdadeiros saltos. Seres aparecem abruptamente no cenário biológico, já dotados de recursos surpreendentes, sem passarem por um mecanismo adaptativo e gradual. Daí, segundo essa teoria, a ausência dos famosos elos de transição.
Como o nosso famoso besorrinho, ele já nasceu pronto, ele é produto de uma criatividade, embora emiscuída com as suas forças satânicas. Portanto, a evolução biológica trabalha com gradualismo, mas a evolução espiritual com verdadeiras revoluções construtivas, que vem assim sanar as falhas das forças satânicas em ação na vida. E assim a degradação e a desordem se opõem à organização e à complexidade crescente que assistimos na evolução. Mas as forças satânicas, trabalhando em benefício do próprio egoísmo do ser, elas geram dor e infelicidade, promovem degradações, destruições e imperfeições, que são corrigidas então pela evolução espiritual, que irá promover o bem-estar, a alegria e a gradativa perfeição. E assim nós identificamos na nossa natureza essa aparente contradição entre as forças do ódio e as forças do amor, as forças da perfeição e da imperfeição, do acaso e do direcionamento. Estas duas entidades estão presentes na vida, as forças do ódio, neikos, e as forças do amor, filia, já idealizadas por Empédocles. A ciência do século XVIII e XIX havia visto o nosso universo como uma extraordinária máquina, feita de engrenagens perfeitas, como se for um imenso relógio. Deus foi entendido como o relojoeiro que o construiu, deu corda neste relógio e assiste o seu automático funcionamento. Esta era a visão de universo do século XIX, da era moderna, uma visão que vai se transformar no século XX e XXI, quando o universo passará a ser entendido não como uma máquina, mas como um campo de eventos, um grande pensamento. Mas até então Deus foi visto como o relojoeiro do universo, aquele que idealizara o maquinário cósmico e o colocar em funcionamento. Este Deus era o Deus adorado pela inteligência do século XVIII e XIX, aplaudido como o Senhor Criador dos mundos e que confeccionara a vida na sua sabedoria. Mas a ciência, ao avançar, adentrando o século XX, final do século XIX, começou a se deparar com o caos, com a desordem, com a destruição, com a imperfeição, no reino biológico, nos reinos físicos, na cosmologia. E assim a ciência deturpou o relojoeiro. O relojoeiro não era tão hábil e tão inteligente assim. Por isso um famoso cientista norte-americano, biólogo, Richard Dawkins, escreveu um livro que ficou famoso, chamado Relojoeiro Cego. Ele prova que esse relojoeiro não é tão inteligente assim, que se ele existe, ele é burro e cego, ainda por cima. É o mesmo Dawkins que escreveu depois o famoso livro Deus, um Delírio, entre um dos 10 mais vendidos neste país até há poucas semanas. E sob os olhos da ciência, nós não podemos dizer que Dawkins não tem razão. Dawkins tem razão, mas a ciência, ela nos mostrou a inteligência satânica que impera no nosso universo, sob o domínio das forças de neikos, as forças do ódio. Estas forças são cegas, são caóticas, elas têm inteligência, têm uma sabedoria, porém mal direcionada, direcionada para a destruição e a satisfação do egoísmo do ser. Estas forças não servem para a edificação do universo sob uma perspectiva divina. Mas agora nós podemos ver que não, que além dessas forças
deste relojoeiro cego que existe sim, mas representa as forças satânicas, é fruto da queda e simboliza todos nós nas nossas ações. Ao perambularmos pela vida, todos nós agimos como esse relojoeiro cego, confeccionando estruturas para nos servir no reino das formas, por vezes inadequadas. Degeneram, adoecem, apodrecem, mas ainda assim elas são capazes de nos sustentar e de promoverem a evolução. Por quê? Por trás dela está o amor de Deus que as apoia, as ampara. Permite com que elas, a despeito da cegueira, possam prestar para alguma coisa. E assim nós entendemos esta exótica realidade. E dizemos assim, esse está com a razão, a religião também. O evolucionismo está pleno de convencimentos, mas o criacionismo também. Nós temos que juntar essas duas sabedorias para compreendermos que ambas estão vendo ângulos diferentes da criação, mas o balde nos ensina a fazermos esta grande síntese. Uma síntese fabulosa do pensamento que apazigua-nos a inteligência e consola-nos o coração. E assim nós compreendemos que, a despeito de vivermos no império do ódio, no reino do mal, das sombras e da destruição, nós não estamos ao acaso, não estamos ao Deus dará. Apesar de por vezes parecer que aqui cada um é por si, só Deus é por todos. Apesar desse realismo extremamente pessimista que nós enxergamos na existência, nós sabemos que o amor divino mergulhou na realidade exótica da matéria para nos salvar. Que Deus imanente está presente na substância do ser para resgatá-lo, para levá-lo novamente à plenitude do sistema. Então, se aqui o ódio e o amor parecem digladiar, resta-nos o consolo de que o amor vence sempre, e de que cada vez o amor irá crescer e o ódio irá minguar, até o dia em que nós viveremos uma outra realidade, onde o amor será apenas um potencial de realização nulo, e o amor se expressará em plenitude quando retornarmos ao reino de Deus. E assim, meus queridos amigos, espero que esta ideia aqui, não é nossa, evidentemente, está nas obras de Ubaldi, nós possamos nos consolar, possamos compreender que se hoje nós vivemos grandes problemas nas nossas vidas, enfrentamos enfermidades, às vezes aparentemente cruéis. Temos que enfrentar a realidade da morte dos nossos entes queridos e a nossa própria morte. Atravessarmos por desastres financeiros, por insucessos de toda a natureza, por circunstâncias em que parecem destruir em nós todos os nossos sonhos, todos os nossos anseios de realizarmos no bem. Estejamos confiantes de que as forças do amor nos reerguerão sempre, que nós renasceremos, que nós sobreviveremos à morte graças à imposição das forças do amor, e que nós nos construiremos cada vez mais como seres paulatinamente mais saudáveis, mais perfeitos e mais dispostos a realizarmos a tarefa do bem. Basta que abracemos as forças do amor, fazendo todo o possível para rejeitar em nós o império do ódio, e aí sim aceleraremos surpreendentemente os nossos passos. Esta é a mensagem que Ubaldi nos traz. Este é o convite que queremos que cada um guarde no coração.
E que, se por vezes observar o império do ódio ao seu redor, que se cale e eleve o pensamento a Deus, para que o amor sempre reconstrua. Que a paz do Senhor esteja sempre conosco. Muito obrigado.